stories. Como é que a gente faz stories que vendem, stories que engajam, stories que fazem a gente ter, além de interação, lucratividade, né? É muito chato quando a gente tem trabalho, vai, faz. Muitas vezes é um negócio que requer sacrifício da gente, requer disciplina e interação baixíssima. Você coloca caixinha de pergunta, ninguém responde. Você coloca, ninguém responde. E o Stories é uma mina de ouro, tá? Porque é ele que faz com que você se relacione com a sua audiência, tá? O que isso quer dizer? As pessoas compram muito mais de você, se está melhor. As pessoas compram muito mais de você quando elas sentem que te conhecem, quando elas gostam de você, quando elas se identificam com você. E quando você não consegue gerar esse relacionamento dentro dos stories, você perde muita venda, você deixa de vender, você deixa de conquistar a sua audiência. É por isso que dentro do CIV a gente tem todo um módulo lá para stories, porque stories é muito importante para venda dentro do Instagram. Então, o que acontece aqui? A gente precisa ter um relacionamento com o nosso seguidor. Mesmo que seja pequenininho, tá? Mesmo que o nosso perfil seja pequenininho, a gente precisa ter uma interação, ter um relacionamento com esse seguidor se a gente quiser algum dia lucrar 30 mil reais por mês, tá? Isso é um caminho, ele faz parte da nossa trajetória para lucrar 30 mil reais por mês. Então, por isso que a gente está falando de stories hoje. Então, muitas de vocês chegam pra mim e dizem assim: ah, porque ninguém interage, ah, porque eu boto uma caixinha de pergunta, ninguém responde, ah, porque eu não sei o que é interessante, ah, eu não na minha vida não acontece nada de interessante, então eu não sei exatamente como eu vou postar as coisas que acontecem no meu dia a dia, que eu acho que não tem graça. Coloquem aqui pra mim quais são as principais dificuldades de vocês em relação aos stories, tá? São essas que eu falei, tem outras, porque aí a gente vai trabalhar ao longo dessa live. Então, isso é o que vocês sempre chegam pra mim pra falar. Gente, minha unha tá uma cagada hoje, misericórdia. Então, o que acontece? Nunca vai ter, tá? Se você não sabe gerar desejo, se você não sabe efetivamente como falar dentro dos stories, você não vai conseguir ter interação, tá? Você não vai conseguir fazer com que as pessoas interajam com esse story, tá? O que acontece? Como é que você tem que fazer? Como é uma sequência certa de stories? Primeira coisa, ela tem que ser interessante. Ela tem que ser gostosa de ouvir, tá? Então, se você não tiver uma sequência de stories que seja interessante, e aí muitas de vocês já perdem no primeiro story do dia, tá? Por quê? Como é que começa um filme bom? Ele começa com um conflito, depois ele vem o enredo e depois o final e a moral da história. Quando você começa o teu stories de manhã, né, lá: oi gente, tudo bom? Eu tô aqui, não sei o que, vou fazer um bolo, tô aqui no consultório, bom dia. Quem começou segunda-feira animada? Ah, gente, pelo amor de Deus, para pensar se você tem saco para ver isso no perfil de outras pessoas. A gente tem uma regra muito importante no virtual, que a gente tem 3 segundos para prender a atenção das pessoas que estão falando com a gente quando a gente está fazendo um vídeo. 3. 1, 2, 3. A gente tem 3 segundos para fazer isso. Se você começa o teu story de manhã: oi, bom dia, tudo bom? Gente, tava pensando aqui. Acabou. Já foi os 3 segundos. Então, a primeira
coisa que você tem que começar num stories é já ir falando, é já ir no meio do assunto. Você já vai, tá? Já começa falando o que você tem que falar. Então, quando você começa a dizer assim, eu tava pensando aqui, aí eu resolvi trazer esse tema. Gente, pula essa introdução. Pula. As pessoas entendem que se você está trazendo um tema dentro do seu story, você pensou, né, refletiu, chegou em alguma conclusão, chegou aquele negócio ali. Então a primeira coisa que você tem que colocar dentro do teu story, do primeiro story do dia, é o conflito. É jogar o tema que você vai trabalhar naquele dia. Me dá um nicho de vocês aqui, sem perca de tempo. Ninguém tem tempo pra perder. Fala pra mim o nicho de vocês aqui, pra eu ir dando exemplos no nicho de vocês. Então, o que acontece quando a gente não sabe? Tá? Bom dia, hoje vamos falar sobre... Não. Tira o bom dia e tira o vamos falar sobre. Já é mete bronca ao longo no assunto, tá? Mas, Luíse, como que a gente vai falar alguma coisa? A pessoa nem sabe do que a gente tá falando. É exatamente isso. Eu tive um mentor que me ensinou o seguinte. Você tá numa festa, numa recepção, qualquer coisa. Aí você sai de uma rodinha de conversa pra ir pra outra rodinha de conversa. O que acontece quando você faz isso? Você vai e começa a prestar atenção no que as pessoas estão falando naquela rodinha nova. É assim ou não é? Você pega o bonde andando na rodinha nova e você, o que essa pessoa tá falando aqui? Você já vai pegar ali o bonde andando da rodinha nova. Se você já sabe previamente qual é o assunto que está sendo tratado ali, você não para e presta atenção. Isso não te desperta a atenção. Você não olha aquilo com muita atenção. Então, na hora que você diz assim, vamos hoje falar sobre... Gente, é muito chato. Porque lembra aquele negócio da escola? Que a professora chega e diz assim, hoje nós vamos falar sobre equação complexa. Tá? Então, já chega chegando. Certo? Já chega falando. Olha, gente, eu tava aqui fazendo um bolo e vocês não têm ideia da cliente que me apareceu. Você acredita que ela queria um bolo de 3 quilos e queria pagar R$20? É isso. Tá? É já começar pelo começo. Deixa eu abrir aqui um arquivo que é para eu não esquecer nada de vocês, de falar para vocês hoje. Espera aí. Sabe por quê? Porque dentro dos stories, obviamente, a gente começa pelo conflito, mas o mais importante de tudo dentro dos stories, o final. Qual é a moral da história? O grande problema é que vocês não sabem aonde vocês querem chegar com uma sequência de stories. Como assim, Luíse? Olha só. Story não chama story à toa, tá? Ele serve para você contar pequenas histórias todo dia para tua audiência, certo? Não tem esse nome porque o Zuckerberg gostou, achou bonitinho. Muda story, esse aqui chama story, tá? Não é. É porque serve para você contar pequenas histórias para tua audiência todos os dias. E é por isso também que ele some em 24 horas. Porque o objetivo dos stories é relacionamento, tá? Se não fosse relacionamento, ele ficava lá e a gente não tinha story, a gente só tinha feed. Primeira coisa que vocês precisam saber é aonde fazer cada coisinha. Porque o feed ele tem um objetivo, o story ele tem outro objetivo e o reels ele tem outro objetivo. Se você embaralha tudo isso, você não consegue produzir conteúdo para fazer 30 mil por mês.
tá? Na semana 30K, a gente vai ver exatamente isso. O que postar no feed, o que postar nos stories, o que postar no Reels, para que você consiga faturar 30 mil por mês. Então, se você não tá inscrito na semana 30K, meu bem, tu vai lá na minha bio e se inscreve. Não vai perder esse negócio. Então, vamos lá. Primeiro, a gente começa uma sequência de stories pelo final. O que isso quer dizer? Vou dar 3 exemplos para vocês aqui. Como ensinar para o seu filho não aceitar presentes de estranhos? Conte a história da Chapeuzinho Vermelho. Qual é a moral da história? Não aceite presentes de estranhos, né? Eles podem ser lobos em pele de vovozinha. Se você quer ensinar para o seu filho a não julgar as pessoas pela aparência, conta a história da Bela e a Fera. Qual é a moral da história? A fera vira príncipe. Então não julgue a aparência. Quer contar para o seu filho, dizer para ele não mentir, que mentir é feio? Conte a história do Pinóquio. Então, qual é o grande problema dentro dos stories? Qual é o grande problema de vocês? Vocês não sabem qual é a moral da história antes de começar a contá-la. E aí vocês não chegam em nenhum lugar dentro dos stories. Aí você posta um negócio aleatório aqui, daqui a pouco você posta outro negócio aleatório, posta outro negócio aleatório. Vocês não têm uma história. Story é para contar histórias. Então vocês não têm essa história. Aí as pessoas não acham interessante, porque elas não chegam em lugar nenhum. Uma aluna minha postou ontem, no domingo: tô aqui exercendo o meu direito de ser muito ruim em tocar tamborim. Que ela está começando a fazer aula de tamborim. Eu disse: meu amor, como na vida você não aproveita uma coisa dessa para você falar para as pessoas que elas precisam aprender algo novo e que elas precisam comprar o teu curso para isso? Ela é advogada, ela ensina a fazer audiência. Então, como é que seria? Qual a moral da história? As pessoas não nascem sabendo. As pessoas precisam aprender. Estudar para aprender. Então, como é que eu começo? Tô aqui aprendendo tamborim. Tô fazendo uma coisa nova. Tô aprendendo uma coisa nova. Legal. Então, eu, mesmo como uma expert, também me proponho a aprender coisas novas. Legal. Disso daí, eu vou pegar e vou criar toda uma história. Você que é advogado, que você não sabe, não aprende a fazer audiência na faculdade, você não nasce sabendo, não. Não é nenhuma vergonha não aprender a fazer audiência na faculdade. Então, é por isso que o meu curso está aqui. Ele serve para te ensinar a fazer audiência. E o que você ganha com isso? E aí você vai contando toda uma historinha baseado naquele teu primeiro gancho lá. De estou aqui tocando tamborim, tá? Agora, quando você simplesmente coloca estou aprendendo a tocar tamborim, informação irrelevante. Aí vocês postam: olha o bolo que eu tô fazendo hoje. Lindo, né? Maravilhoso. Quem curtiu esse bolo? Gente, pelo amor de Deus. Às vezes eu fico pensando que vocês acham que vocês são a Beyoncé. Que qualquer coisa na vida de vocês é maravilhoso. Aí eu coloquei uma caixinha: dúvidas sobre bolo. Gente, ninguém tem dúvidas sobre bolo. Ninguém na vida tá parado assim, dúvidas sobre... O que será que dúvida eu tenho sobre um bolo? Não é, gente. As pessoas só vão responder uma caixinha de pergunta sua se você souber envolver essas pessoas dentro de uma narrativa. Se você não sabe envolver as pessoas dentro de uma narrativa, tá? Elas simplesmente não vão responder a tua caixinha de pergunta. Então, como que eu crio essa narrativa, Luíse? Contando historinhas. Acabei de falar.
Como que eu vou falar pro meu filho não aceitar presente de estranho? Eu vou contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é saber aonde você quer chegar. O que eu quero fazer com essa minha sequência de stories? Aonde eu quero levar o meu telespectador? Por exemplo, hoje eu fiz uma sequência de stories para falar dessa live. Eu tinha 2 caminhos. Eu começava a contar uma história para vocês que trazia para essa live, ou eu simplesmente dizia: hoje, 4 da tarde, live. Deu certo? Olha aí, quase 90 pessoas online. Qual foi a minha estratégia? Eu comecei lá atrás, tá? Aí eu disse, em 2010 eu tava aqui, toda cagada, certo? Acabei de me separar, nome no Serasa, lisa, mal paga. Comecei a me capacitar, ou seja, fui fazer curso, tá? Comecei a fazer curso, fiz curso, me matei pra pagar um curso na Fundação Getúlio Vargas. Qual foi o resultado? Horrível. Eu me matei pra pagar um negócio, fiquei mais endividada ainda, não tive resultado financeiro com aquele curso, mesmo sendo uma instituição super renomada. Isso não mudou o meu ganho, meu caixa. Depois disso, eu escutei, ouvi falar, um amigo me apresentou persuasão. Eu vi 2 aulas de persuasão, eu fiquei alucinada e falei, cara, é isso, eu preciso estudar, isso faz muito sentido, e nananana, e é isso. E aí eu fui lá e estudei persuasão e o meu jogo começou a mudar, e aí eu comecei a ficar famosa no LinkedIn, e aí depois eu vim pro Instagram e blá blá blá. E aí, aonde que eu queria levar vocês? Eu queria levar vocês pra aqui, pra essa live. E aí o que eu disse? Você quer aprender a criar uma sequência de stories feito essa? Vai pra live de hoje. Tá aqui, quase 90 pessoas ao vivo. Então, quando eu demonstrei, contando uma história, como é que se faz pra entreter uma audiência dentro daquela minha sequência de stories, eu mostro pra você, tipo assim, ó, tá vendo que essa sequência de stories foi ótima? Cara, essa sequência de stories teve muita interação. Muita interação. Desde o primeiro stories, muito clique. Tá? Então, tá vendo como é que se faz uma sequência de stories boa? Vou te ensinar a fazer isso hoje lá na live. Se eu não sei aonde eu quero chegar, a minha sequência de stories não é boa. Ontem, dia de sábado e domingo, eu nunca posto conteúdo técnico, tal. Dia de sábado e domingo eu posto do lazer, posto coisas da minha vida. Aí ontem eu tava fazendo um churrasco de lagosta. E eu fui ensinar vocês a fazer lagosta. Então, o que eu fiz? Primeiro eu postei a lagosta, depois postei a receita, depois postei... Não. Eu fui fazendo pequenos videozinhos com cada etapa da evolução da receita e depois a lagosta pronta. E eu subi tudo de uma vez. Então um negócio que eu levei mó tempão pra fazer, desde o limpar a lagosta, tratar a lagosta, a fazer a receita, a botar a lagosta pronta, e ali eu subi uma vez. Quem que adora ficar esperando a semana seguinte pra assistir o outro episódio da série? Acho que a melhor coisa dessa série é que ela acaba e eu tenho que ficar esperando até a semana que vem pra assistir o próximo episódio. Ninguém... Eu faço igual aquele menino no Instagram. Ninguém gosta disso. A gente gosta de maratonar. Então, se eu subo a primeira parte, estou aqui limpando a lagosta. Aí daqui a pouco, daqui a 1 hora eu subo. Estou preparando a receita. Daqui a outra, é chato. É chato. Certo? Então, o trabalho tem que ser seu de fazer uma história legal. E não do telespectador em ficar vindo assistir cada quadradinho que você coloca. Então, muitas vezes, eu preparo os stories do meu dia... todos, tá? Antes de postar. Depois, eu vou fazendo derivações dele. Então, sei lá, botei uma caixinha de pergunta.
E aí eu respondo, né, 2, 3, 4 stories dessa caixinha de pergunta. Mas a estrutura daquele stories já tá lá, toda feita, toda linda e maravilhosa. Então, você tem que entender que você é um telespectador. Você tem que fazer coisas para essa pessoa. Outra coisa que vocês também são dentro dos stories, e vocês fazem isso direto, é ser muito egoísta. Vocês são muito egoístas nos stories. Narcisistas, egoístas. Como assim, Luiz? Eu vim assistir sua live e você me esculhambar? É bem por aí. Por quê? Porque vocês só postam coisas de vocês. Ah, tá aqui, olha a cesta de café da manhã linda que eu fiz. Né? Olha meu consultório tá lindo. Tá entendendo? A Letícia perguntou, mas e mostrar todo o processo e deixar pra ver o resultado depois? Depende muito do engajamento do teu perfil. Se você tem um perfil que as pessoas desejam ver coisas, ou seja, você já é uma pessoa famosa, você já é uma autoridade, você pode utilizar isso, e é uma técnica que a gente chama de pânico pelo conteúdo. Então, tantas reações, vai chegar o conteúdo aqui pra vocês, tantos, vou mostrar mais tarde. E aí, quando você posta, as pessoas estão super curiosas pra ver aquele negócio. Se o teu Instagram é um Instagram que ainda tem baixo engajamento, poucos seguidores, e você fizer isso, ninguém vai voltar pra ver. E aí, resultado da ópera, você deixa de mostrar o impacto de todo aquele processo. Então, as poucas pessoas que viram a tua sequência de stories vão ficar lá, não vão ser impactadas pelo resultado. Então, depende muito, tá? O pânico pelo conteúdo, a gente só consegue gerar isso quando a gente tem um Instagram já bastante engajado. Se a gente não tem, não faz isso, você tá perdendo visualização, você tá perdendo o impacto que gera o produto do seu trabalho, tá? Então, voltando lá pro egoísta. Quando vocês são egoístas e aí vocês postam, olha aqui minha paciente, olha o antes e depois, olha a boca como era, a boca como ficou. Olha a cesta de café da manhã. Olha aqui a roupa que eu tô vendendo. Isso é um saco. Story não é pra isso. Story é pra contar histórias. Antes e depois, você posta no feed. Tá? Luísa, mas eu não posso mostrar um procedimento meu? Pode. Tanto que eu faço muito, coloco muito print, tá? Do resultado das minhas galinhas. Mas como eu faço isso? No meio de uma história, ok? Então vamos lá, eu tô aqui contando a minha história e aí eu falo lá que aí eu bombei no LinkedIn. E aí o que eu faço? E aí vieram os alunos e aí veio o sucesso no LinkedIn. E aí eu boto um monte de depoimento da época do LinkedIn. É como se eu tivesse te mostrando fotos dessa época. Então ali eu tô mostrando pra você print de depoimento, mas ele tem um contexto. Então você pode mostrar o seu produto, você pode mostrar o seu serviço, mas você tem que inserir ele dentro de uma história. Você tem que inserir ele dentro de um contexto. Se você não faz isso, você não atrai a curiosidade, o engajamento, a vontade de assistir das pessoas. Então, outra coisa que vocês me falam sempre. Ai, Luíse, mas a minha vida não é interessante. Eu nunca sei o que postar nos stories porque eu acho a minha vida muito chata. Vocês falam isso pra mim direto. Gente, vocês acham que a minha vida é o quê? Cinema. Minha vida é cinema. Né? Todo dia tá acontecendo um negócio aqui em casa. Baixa o Tom Cruise. Né? Gente, pelo amor de Deus. Só que existe jeito legal de contar as coisas e existe jeito chato de contar as coisas. Então, eu fui lá na festinha de Dia das Mães do meu filho.
Jeito chato de contar. Botar um monte de fotinha e videozinho da criança fazendo homenagenzinha pra mãe. Saco. Só quem vai querer ver isso é a tua vizinha fofoqueira que quer saber da tua vida, né? Mais ninguém. Jeito legal de mostrar isso. Contar alguma história por trás. Por exemplo, eu contei a história de que quando eu comecei a pagar o colégio do meu filho era muito difícil pra mim pagar aquilo ali. Pode ser quando eu engravidei foi muito difícil pra engravidar. O meu pós-parto foi difícil pra caramba. Não sei, 300 milhões de histórias. Então, o jeito legal de contar uma história é com alguma moral. Alguém de vocês acabou de perguntar aqui: Luiz, como é que eu começo, como é que eu termino um story? Eu já falei e vou repetir pra vocês aqui. Começar. Você tem que começar já começando, sem introdução. Começa o tema que você quer, tá? Não é, estou aqui, não sei aonde. Oi, bom dia, hoje eu vou falar de... Não, já começa. Começa o tema. Começa o tema. Gente, tô aqui na escola do meu filho, passou um filme na minha cabeça. Olhei pra porta do financeiro. Já começa o tema. Tá? O jeito de terminar, você precisa saber antes de começar. Que é exatamente isso que eu tô falando aqui pra você. Aonde você quer levar o teu seguidor. Você precisa ter um objetivo. Aonde você quer levar o teu seguidor. Se você não tem a moral da história, você não consegue construir uma boa história. Então, história na tua cabeça, não na narrativa, ok? Na tua cabeça, a história tem que começar o final antes de qualquer coisa. O que eu quero fazer? Gente, eu quero mostrar para os meus seguidores que eu sou uma empreendedora muito comprometida. Sabe? Não importa se deu chabu, se deu errado, eu vou entregar, tô no hospital manca da maca, mas eu vou entregar o meu serviço. Como? Que história que eu vou usar para fazer com que o meu seguidor conclua isso que eu acabei de falar? Vou contar daquele dia que eu tinha que fazer uma entrega e aí eu passei mal no dia anterior e aí no motoboy falhou no dia seguinte. Entendeu? Então, primeiro você tem que saber aonde que você quer chegar. Pra depois você começar a contar a história, escolher a história que você vai contar. E tudo dentro do seu dia pode ser contado de uma maneira chata ou de uma maneira legal. Então, o que a gente falou hoje aqui? Técnicas para ter stories engajados e faturar 30 mil pelos stories. Você precisa ter a moral da história primeiro, tá? Então, moral da história, não julgue as pessoas pela aparência. História que eu vou contar, a Bela e a Fera, tá? Então, o objetivo precisa ver primeiro. Você precisa começar direto, já sem arrodeio, você só tem 3 segundos para prender a atenção do telespectador. Então você precisa usar esses 3 segundos de maneira muito eficaz para chamar a atenção das pessoas. 3, você precisa construir toda a história antes de subir os seus stories. Então você faz o download, faz o download, faz o download, até que esteja a sua sequência toda pronta e aí você vai subir tudo de uma vez, tá? Por quê? Porque o seu telespectador, você não é Game of Thrones, as pessoas não ficam esperando o seu próximo episódio ansiosamente, ok? E envolva as pessoas dentro da sua narrativa. Ninguém gosta de gente que faz monólogo. Então as pessoas precisam poder responder, as pessoas precisam poder opinar dentro da sua história, as pessoas precisam poder fazer parte da história que você está contando. Elas engajam e interagem muito mais do que isso. E por último, não seja um vendedor egoísta, aquele que só pensa em postar o próprio produto. Feed é que serve para postar produto. Story não é para você ficar postando produto. Você pode incluir prova social, mas você inclui isso dentro
da sua história, algo que faça sentido no contexto da sua história. Se você fizer isso, os seus seguidores vão comprar muito mais você primeiro, vão gostar de você, vão se relacionar com você, e é um dos passos para faturar 30 mil por mês, é os seus seguidores interagirem com você, gostarem de você, comprarem você primeiro. Então, tá aí a nossa sequência de hoje dos stories de milhões, meu bem.